atividade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos recebendo hoje aqui no Jornal Comunicação o Dr. Lima, que é cirurgião cardiovascular do INCOR, formado na USP, tem um currículo extenso, super extenso. E é morador aqui de Santana de Parnaíba há mais de 15 anos. Hoje ele vai falar para a gente sobre dengue, que é uma doença que está assolando aí várias cidades, né, do estado de São Paulo, e sobre a vacina do HPV e o HPV enquanto problema. Dr. Lima, fala para a gente, dengue, qual que é o quadro hoje? A gente precisa se preocupar, não precisa? Precisamos sim. Eu acho que é uma situação extremamente grave. Nós vivemos hoje no estado de São Paulo e, mais especificamente, em algumas regiões, nós já vivemos uma epidemia de dengue, ou seja, nós temos uma explosão do número de casos de dengue. Isso na região de Campinas, na região da Baixada Santista e aqui na nossa região oeste nós estamos observando também um aumento significativo do número de casos de dengue. Em Osasco, em Barueri, em Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Cotia. Nessas regiões, eu acho ainda nós não temos condições de caracterizar como epidemia? Como uma epidemia. Nem Osasco? Mesmo Osasco, ainda não. Nem sei se chegaremos a esse ponto. Mas do ponto de vista acadêmico, isso é mais uma definição acadêmica. O que importa é que nós estamos com um número muito grande de casos de dengue. Em alguns casos, é difícil fazer essa conexão e saber quem é que vai ter a manifestação mais grave, a dengue hemorrágica, que coloca em risco a vida das pessoas. Acho que esse é o ponto mais importante. Nós temos que tomar, nesse momento em que nós estamos observando um aumento muito grande do número de casos, medidas para tentar evitar que nós tenhamos casos fatais. Então, é verdade que a pessoa que já teve dengue, se ela tiver novamente, ela vai ter uma dengue hemorrágica? Não. O que acontece, não existe só um agente. Né? Toda doença infecto-contagiosa cujo agente é viral, os vírus eles têm umas características que são um pouquinho diferem das bactérias, dos fungos, dos protozoários, enfim. Eles sofrem mutações muito rapidamente. Daí a dificuldade, por exemplo, em você criar uma vacina que impeça que você volte a ter gripe. Você cria as vacinas como a da gripe, protege contra um determinado número de agentes virais, tipos de vírus, digamos assim, mas não contra todos, porque sempre vão surgindo vírus novos. Nós já temos 4 subtipos descritos do vírus da dengue. Nós não temos condições de prever quem é que vai ter a manifestação grave da dengue. Quem é que vai ter a dengue hemorrágica? Pode ser numa primeira infecção, pode ser numa segunda, terceira ou quarta infecção. Então não existe, e nem é quem teve um tipo de dengue está protegido. Não tem efeito cumulativo. Não tem. Então, e o que está acontecendo? Parece que ela arrefeceu nos anos anteriores e agora voltou com força total, a impressão minha, assim, já teve mutação nesse vírus e ele está vindo com força total? Os pernilongos já se acostumaram com os venenos? A sua observação é perfeita, perfeita. Vou te dizer por quê. Toda vez que nós temos um aumento muito grande do número de doenças infecciosas, contagiosas, isso é reconhecido precocemente pelas autoridades sanitárias, da Secretaria Estadual de Saúde, ou deveriam ser, do Ministério da Saúde e também de algumas secretarias municipais, porque você precisa fazer rapidamente o diagnóstico do que está acontecendo. E, dependendo do tipo de infecção, isolar a região e todas as pessoas que entrarem em contato com as pessoas que se contaminaram, que se infectaram. Quando nós olhamos hoje, que nós temos um número significativo de casos de dengue, ou seja, nós estamos observando que nós estamos tendo um aumento do número de pacientes, de doentes, isso reflete não a situação do momento, mas isso é reflexo, isso é consequência de algo que não foi feito há 5 anos, há 6 anos atrás. Então nós podemos fazer e devemos fazer uma fotografia do que acontece hoje. Nós estamos vivendo uma explosão do número de casos. Temos que tomar as atitudes de emergência para evitar que nós percamos vida. E atitudes de urgência para restringir, tentar evitar que mais pessoas se contaminem, que se infectem e que venham a apresentar a manifestação clínica da doença. Ponto. A prevenção, ela vai ter resultado feita hoje para daqui a 4 ou 5 anos que nós não voltemos a ter nova explosão do número de casos de dengue. Se hoje, como você observou bem, ela arrefeceu e voltou a crescer, é porque nesse período em que ela arrefeceu, os cuidados com a prevenção não foram feitos de forma adequada. A gente amoleceu enquanto ela arrefeceu. Exatamente. As pessoas não ouviram mais falar de dengue, não se preocuparam. As autoridades públicas que têm a obrigação
A classe política tem a obrigação As políticas de fazer públicas de novo, né? Você sempre políticas fala públicas disso. de saúde, de prevenção. Quando nós falamos em prevenção, não é só prevenção de doenças. Nós falamos em prevenção de todas, de doenças cardiovasculares ou de doenças oncológicas, de câncer de mama, câncer de colo do útero. Mas a prevenção é para uma série de doenças, inclusive para as doenças infecciosas, para doenças contagiosas. Os médicos que são especialistas nisso, os médicos que se especializaram em medicina preventiva e medicina sanitária, eles têm exatamente estabelecido quais são as medidas para serem tomadas para cada doenças que podem ser preveníveis, que são preveníveis, que podem ser prevenidas. Então esse é um ponto importante. Se nós vivemos hoje uma explosão do número de casos, é porque algo deixou de ser feito há 4, 5 anos atrás. Então nós estamos pagando o preço de algumas gestões anteriores que não fizeram o que deveriam ter feito. Então, nesse momento, nós temos que pensar o seguinte, é como nós tivéssemos uma situação de urgência, um evento, nós tivéssemos um grande número de pessoas acidentadas. Então, não é o momento de você discutir se as medidas de prevenção foram feitas de forma adequada ou não. É o momento de você atuar sobre essas pessoas, né, para preservar o maior número possível de vidas. É doença de terceiro mundo? Infelizmente falta de saneamento, falta... Infelizmente né? Como a doença de Chagas, a dengue e algumas outras doenças infecto-contagiosas, elas ainda são presentes em áreas menos desenvolvidas. Na Europa, nos Estados Unidos, nós temos um número muito pequeno de casos, em geral, trazido por imigrantes que saíram de áreas pobres e que já haviam tido contato com o vírus da dengue. Então, no sul dos Estados Unidos, na região do Texas, pela migração, e também na região do Mediterrâneo, pela migração do norte da África, nós temos também alguns casos de dengue. São pontuais, nada parecido com o que nós estamos vivendo hoje. O Cláudio Cruz colocou uma pergunta aqui, se o ebola voltou. Ele não voltou porque ele nunca deixou de... Ele não foi. Não foi. Ele não foi. Ele continua. Só que... A África está com problemas novamente, a Nigéria, né? Continua com problemas, né? O grande problema, que é também uma infecção viral, só que a manifestação hemorrágica é muito mais intensa, a chance de você ter um evento fatal é muito maior, é uma doença, entre aspas, muito mais grave, que tem uma letalidade, ou seja, uma capacidade de matar muito maior do que o da dengue, e também acompanha áreas pobres, também acompanha áreas menos desenvolvidas. Então, é característica dessas doenças, quando você deixa de fazer a prevenção, você, entre aspas, deixa de prestar atenção porque o número de casos cai, mais uma vez, por falta de políticas públicas de prevenção, nós, 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, isso depende do período de latência de desenvolvimento do agente, nós vamos ter um aumento significativo do número de casos. Se nós não prestarmos atenção, por exemplo, à poliomielite, ela vai voltar. A tuberculose, ela vai voltar. Questões que já eram resolvidas podem já voltar. Eram resolvidas. Por que a varíola ela não retorna? Porque foi feita para a varíola uma campanha de prevenção primária, secundária, de imunização para toda a população praticamente do mundo. Então, esse vírus hoje está extinto, ele não circula mais pela população. Existe reserva dele, guardada para uma eventual emergência você conseguir produzir vacinas. Mas ninguém mais hoje em dia é vacinado para varíola. Que nem Santana de Parnaíba, a gente sabe de 2 vereadores que nem foram à sessão ontem, né, da Câmara, porque estavam com dengue. Soubemos de, acho que cerca de 6 casos. Um é certeza, o outro é suspeito. E soubemos também de casos no Colinas da Anhanguera, é isso, Cláudio Cruz? Isso. E no 120 também, casos aqui no Jardim São Luís. Qual é a visão que você tem hoje, enquanto médico, da dengue em Santana de Parnaíba? O que acontece? Toda essa região oeste, e mais especificamente Santana de Parnaíba, ela tem uma topografia, né? É uma área um pouco mais alta, a altitude é um pouco maior que a da cidade de São Paulo, e é extremamente acidentada. Nós temos muitos morros, né? O que dá um contorno extremamente belo à cidade. A cidade fica ainda mais bonita, né? Pela sua natureza, além do seu centro histórico. Mas isso facilita muito e propicia alguns locais em que pode ficar água acumulada. E o mosquito da dengue não gosta de água suja, contaminada, então ele não vai ele não vai crescer no rio Tietê, ele vai crescer nessas áreas em que nós temos o acúmulo, poças d'água, água, entre aspas, potável, água não contaminada. Então, chuva associada a essa topografia acidentada,
são condições que facilitam muito a proliferação do vírus da dengue. E, obviamente, se nós temos casos de pessoas infectadas, elas vão continuar sendo picadas por outros insetos, né? Por outros pernilongos, inclusive o que é vetor da dengue, o Aedes aegypti. E, nesse caso, esses mosquitos passam a ter o vírus da dengue e vão repassar para outras pessoas. Então, quando surge um caso numa determinada região, determinado bairro, numa rua, é muito comum que as pessoas em volta também se contaminem. Então, não tem muito o que evitar, a não ser cuidar de água acumulada em algum canto, em latas vazias ou em pneus. Porque é fundamental. Isso é tão repetido, né? Mas... Isso é repetido, mas isso tem que ser repetido. Não tem jeito, porque isso é uma questão de hábito. E você tem que relembrar frequentemente. Então, é obrigação do governo municipal de Santana de Parnaíba, da prefeitura, primeiro, estender essas informações a toda a população, principalmente nas áreas onde já apareceram casos de dengue. E segundo, atuar intensamente para reduzir de forma drástica o número de potenciais focos onde possa haver a proliferação do vírus da dengue. Então, ir de casa em casa, atuar nessas regiões, orientando as pessoas e eliminando os focos de dengue. Vasos, pneus, tudo aquilo que pode ficar água de chuva, água limpa, em que o vírus pode crescer. Fala um pouco sobre os sintomas para a gente conseguir diferenciar uma gripezinha, uma virose de uma dengue. É muito difícil diferenciar. A única forma de você diferenciar é fazendo o exame que nós chamamos um exame clínico. Ou seja, a pessoa tem que ir, qualquer suspeita, procurar um pronto-socorro, um pronto-atendimento, procurar ajuda médica. De acordo com os sinais e sintomas, ele vai solicitar a coleta de exame de sangue para fazer o que nós chamamos de sorologia. E aí ele vai dizer se a pessoa tem dengue ou não. Como quase todas as infecções virais, todas elas se parecem muito com um quadro gripal. Então a pessoa vai ter febre, dor de cabeça, cefaleia, dor no corpo, mal-estar, um desconforto significativo, o que é fundamental. Como nós estamos vivendo o aumento do número de casos de dengue nessa região, que nessa situação as pessoas não se automediquem, que procurem um médico sem tomar nenhum tipo de medicamento. Qual que é o risco? Principalmente o que acontece com a dengue. Nós temos a dengue, ela aumenta muito o risco de você ter sangramentos. Então a pessoa pode ter sangramento no trato digestivo, pode ter uma epistaxe, um sangramento nasal, mas pode ter sangramento dentro do sistema nervoso central, pode ter um acidente vascular cerebral, um AVC e morrer. Uau, não sabia disso. Causa uma discrasia sanguínea, ou seja, altera a coagulação do sangue porque lesa as plaquetas, diminui o número e diminui a capacidade que as plaquetas têm de controlar qualquer foco de sangramento. Então, é muito comum que algumas pessoas, quando tem um quadro gripal ou tem uma cefaleia, façam uso de algum tipo de anti-inflamatório. Principalmente os derivados da aspirina. Então, essas pessoas não devem se automedicar. Se ela tem dúvida se é só uma gripe ou se pode ser um quadro de dengue, não tome nenhum derivado de aspirina, não tome nenhum medicamento por conta própria. Procure ajuda médica, vá a um pronto-socorro, vão coletar sangue e ele vai te orientar quais são os medicamentos que você pode tomar para reduzir os sintomas. E vai te orientar também para que, no surgimento de qualquer sinal mínimo de sangramento, você retorne imediatamente ao hospital, porque aí você tem que ser internado, tem que ficar monitorizado, porque pode ocorrer evolução para uma forma mais grave, que é a forma hemorrágica. Né? Então, a única diferenciação de um quadro é porque a dor no corpo, a dor muscular da dengue, ela é bem mais intensa. Mais intensa que de uma gripe forte. Mais intensa que de uma gripe forte. Ah, tá. A pessoa fica menos congestionada e com mais dor no corpo. Tá. E assim, ela mata, né? Mata. Tem tem como diferenciar a hemorrágica, uma pessoa comum, claro, uma dengue hemorrágica de uma dengue comum? Não, no início não. Ela começa com sintomas. Algumas pessoas, um percentual pequeno, vão começar a ter outras manifestações. Sangramento gengival, sangramento nasal, sangramento isso que caracteriza hemorrágico, claro. Tá. E muitas vezes ela não tem essas manifestações externas, mas ela começa a ter alguns sinais clínicos e principalmente quando você faz exame de sangue, você tem uma redução drástica do número de plaquetas, essa pessoa pode ter a manifestação hemorrágica, ela tem que ser internada. Ah, tá. No exame de sangue já se descobre. Você faz a sorologia e você faz também a contagem de plaquetas. Você tem alguma recomendação, enquanto médico, para fazer para as pessoas, as mamães que ficam aflitas, né? Com essa Eu acho que é fundamental que elas
Na grande maioria das vezes, a sua contaminação se dá ou na sua casa ou em volta da sua casa. Então, a primeira coisa, que elas cuidem desse espaço, dos quintais, das suas plantas, eliminem os potenciais focos. Não deixem água parada. Ponto. E segundo, qualquer manifestação mais intensa, mais importante, febre, dor no corpo, coriza, ou seja, o nariz começou a escorrer, vá a um pronto-socorro. É melhor que você chegue lá e o médico faça a análise, diga você não tem dengue, do que você correr o risco de ter dengue, ter uma complicação e não ter tempo para chegar a um pronto-socorro. Tá ótimo. Obrigado, doutor Lima. Obrigado a você. Eu acho que foi melhor. Eu acho que é